Olá, queridos alunos, estamos começando a segunda parte da aula de Oriente Médio, né? Nós vamos falar agora sobre a Revolução Iraniana e a Revolução Iraniana que leva à guerra Irã versus Iraque. Da guerra Irã versus Iraque, nós vamos para a Operação Tempestade no Deserto e da Operação Tempestade no Deserto nós vamos para a segunda aula, a Segunda Guerra do Iraque, tá? A de 2003. E aí finalizamos fazendo um comentário sobre o Irã. Bom, então vamos tentar entender o quadro no Oriente Médio no final dos anos 70. O Irã é um país que está localizado ali no Oriente Médio e o Irã tinha um governo no final dos anos 70 de um sujeito chamado Shah Reza Pahlavi. O Pahlavi, ele era um homem pró-Estados Unidos. Porém, quando você olha para o Irã é um país ali no Oriente Médio cuja maioria da população é de origem xiita. Aproximadamente 90% da população do Irã é xiita. Lembrando que o Irã é a antiga Pérsia, então os iranianos são persas convertidos ao Islã e dentro do Islã eles são da linha xiita, que seria uma linha tida por alguns como uma linha mais radical, também chamados de fundamentalistas. E o Irã, este país, grande reserva e grande produtor de petróleo, era um país que tinha como governo um homem pró-Estados Unidos. Porém, em 1979, acontece a chamada Revolução Iraniana, aonde vai cair o governo do Shah e vai subir o governo do Ayatollah Khomeini. O Khomeini ascende ao poder, apesar de não estar dentro do Irã, mas ele ascende ao poder, ele estava na França, mas ele consegue comandar uma revolução à distância. E a revolução que aconteceu no Irã e derrubou o governo do Pahlavi, levou ao poder os xiitas fundamentalistas. Então está subindo ao poder no Irã, a partir de 1979, um governo xiita fundamentalista, tá? E detalhe, com a Revolução Iraniana em curso, acontece o segundo choque do petróleo, quando o barril de petróleo chega ali na casa superior aos $30. É o chamado segundo choque do petróleo, acontece o chamado segundo choque do petróleo. Então a Revolução Iraniana, né, deu um baque nos Estados Unidos sobre vários aspectos. Primeiro, uma alta muito significativa no preço do petróleo dentro do mercado internacional. E o segundo, a derrubada de um governo que seria pró-Estados Unidos. Isso tudo está acontecendo dentro do Irã no final dos anos 70. Se você olhar ali do lado, no Iraque, né, daqui a pouco a gente mostra um mapa para você entender melhor, no Iraque estava acontecendo também uma dança das cadeiras. Estava subindo no poder, no Iraque, um sujeito chamado Saddam Hussein, através de um partido chamado Baath. Acontece que o Iraque também é um país ali no Oriente Médio de maioria xiita, como é o Irã. Só que agora vai ter uma curiosidade, algo diferente. O que é diferente? O Saddam Hussein, que está ascendendo ao poder lá no Iraque, ele não é um cara xiita. Então não é um governo xiita para uma população xiita. Vai ser um governo sunita, que era a minoria da população iraquiana, para uma população xiita. Então ele não tem muito zelo, não tem muito apreço, não tem muito apego para a maioria da população, já que ele é de uma linha diferente da maior parte da população. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, está subindo ao poder, ali no começo dos anos 80, uma administração republicana, aonde nós teremos aqui do meu lado George Bush pai como vice e em cima o presidente da república, que será Ronald Reagan. Aliás, o presidente Ronald Reagan, ele vai fazer 2 mandatos e o presidente Bush, que está aqui do meu lado, vai fazer 1 mandato. Aí quando ele concorre à reeleição em 1992, ele é derrotado pelo então presidente Bill Clinton, que assume em 1993. Tá? Só lembrando, o Clinton vai ficar na Casa Branca de 93 até 2000, quando o Clinton não poderia mais se reeleger, né? Fez 2 mandatos, né?
ele vai tentar eleger o seu vice, que é o Al Gore. O Al Gore não ganha a eleição, e quem ganha a eleição, uma eleição muito polêmica, né, ali em 2000, é o filho desse sujeito que está aqui do meu lado. É o George Bush filho, já que esse que está aqui do meu lado é o George Bush pai. Então, George Bush filho ganha as eleições em 2000, assume em 2001 e faz 2 mandatos também, tá? Aí em 2008 ele é derrotado né, os republicanos são derrotados pelo presidente Barack Obama, que também vai fazer 2 mandatos e depois não vai conseguir eleger, né, no caso a escolhida do partido foi Hillary Clinton, ele não conseguiu eleger a Hillary Clinton e quem ganha a eleição é o presidente Trump, né, o presidente Trump que está fazendo esse último mandato e deixa a Casa Branca agora, né, num mandato extremamente complexo, né, para não dizer o mínimo aí em termos tanto de política interna quanto de política externa, né? Mas de qualquer maneira acabou sendo derrotado nas eleições de 2020, né? Assume-se o cargo agora Joe Biden em 2021, né? Então temos 4 anos de uma administração democrata aí pela frente. Então 4 anos de republicanos já era, agora é 4 anos de democratas. Bom, então essa administração republicana vai governar os Estados Unidos ali durante a década de 80, né? E viu acontecer tudo isso ali no Oriente Médio, que sempre foi muito importante para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos têm uma dependência enorme de petróleo. E a administração republicana não queria um governo radical, não queria os fundamentalistas no poder lá no Irã. Então o que vai acontecer? O governo dos Estados Unidos vai dar um forte apoio ao governo iraquiano, dizendo o seguinte: olha, muito provavelmente, como você é um cara, Saddam Hussein, sunita, governando um país xiita, logo logo a revolução do Irã se propagará para o Iraque. Eu de você tomava cuidado. É nesse sentido que estoura, e nesse momento estoura, a chamada guerra Irã versus Iraque, né? E na guerra Irã versus Iraque, que começa por um motivo bobo, que seria a fronteira do rio Shat El Arab, o motivo é tosco, mas o real motivo é a questão da propagação da Revolução Iraniana, tá? Os Estados Unidos nessa guerra vai dar um claro apoio ao Iraque, vai fazer um claro apoio ao Iraque. E essa guerra ela vai de 1980 até 1988, e o apoio é declarado ao Iraque com venda de armas, produção de equipamentos e preparação de logística. Tempos depois se descobriu tempos depois um escândalo, né, que ficou conhecido como Irãs Contra, que também havia por parte, principalmente de um militar nos Estados Unidos, um apoio ao Irã. A verdade é que essa guerra foi longa, essa guerra foi cara, e essa guerra termina em 1988 sem vencedores. Então essa guerra ela vai terminar de uma forma extremamente complexa, porque ela termina em 1988 e ela termina em 1988 sem vencedores, tá? Então os dois países saem muito esgotados e sem vencedores, tá? Então essa é uma guerra que o Iraque participou, é a primeira. Acontece que ali do lado estava acontecendo também uma outra guerra, né? No mesmo período, nesse período da guerra Irã-Iraque, estava acontecendo a chamada Guerra do Afeganistão, onde a União Soviética tentou invadir o Afeganistão para, né, ficar perto dos campos de petróleo ali do Oriente Médio e conseguir uma saída para águas quentes ali do sul. Não conseguiu, a União Soviética, dizem que ali inclusive foi o fim definitivo dela, porque ela se afunda em dívidas ali, tá? Acaba se afundando, naufragando em dívidas e não consegue ter os objetivos cumpridos de maneira nenhuma. Bom, então o Afeganistão estava em guerra e o governo dos Estados Unidos, nessa guerra, estava apoiando Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden é um árabe saudita que deixou a Arábia Saudita e foi apoiar o Talibã, ou os guerrilheiros Mujahideen, que estavam lá no Afeganistão lutando contra a União Soviética. O Osama Bin Laden, que é um árabe saudita, filho de um bilionário da construção civil, abandona sua vida burguesa e vai até o Afeganistão para ajudar
os Mujahideen, né? E ajuda, porque é ele que faz o contato com os Estados Unidos, é ele que pega toda a ajuda dos Estados Unidos, e a ajuda dos Estados Unidos acaba sendo uma ajuda muito importante, por não dizer decisiva, para que o Afeganistão ganhe a guerra contra a União Soviética. Então o Osama Bin Laden é uma criação, é um produto da geopolítica norte-americana dentro do Oriente Médio. Quando acaba a guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein estava extremamente endividado dentro do Iraque. Então, o Saddam Hussein estava extremamente endividado. É quando o Saddam Hussein olha para o lado e vê um país pequenino chamado Kuwait. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pôr o mapa aqui, vou ampliar o mapa aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou pôr a minha câmera aqui, né? É o seguinte, pessoal, aqui do meu lado, pequenininho aqui do meu lado, na saída do Golfo Pérsico, tá? Está o Kuwait. Então o Kuwait, você pode observar, é um país que faz fronteira com o Iraque na saída do Golfo Pérsico. O Saddam Hussein, ele era um cara que naquele momento ele estava cheio de dívidas, precisando pagar essas dívidas, e não tinha como resolver esse problema. Aí ele olha para o vizinho, um país chamado Kuwait, e tem a seguinte sacada: eu vou invadir o Kuwait, é um país rico, pequeno, ocidentalizado, quer dizer, ninguém vai ligar, e sem defesas. Lotado de petróleo, ideal para resolver meus problemas. Então o Saddam Hussein vai lá e anexa o Kuwait e toma o Kuwait de assalto. Acontece que os Estados Unidos não concordam com essa ideia. Ele não concorda com essa jogada geopolítica do Iraque para pagar as suas dívidas. Então o governo americano, através da Organização das Nações Unidas, ele dá um ultimato ao Saddam Hussein. Você tem até o dia 15 de janeiro de 1991 para deixar o Kuwait. Mas não era um ultimato dos Estados Unidos, era um ultimato da ONU. Então tinha um ultimato da ONU. Se você não deixar, vai estourar a chamada Guerra do Golfo, porque fica ali na entrada do Golfo Pérsico, como vocês estão vendo aqui nesse mapa. E o que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, aconteceu o que já se esperava. Você numa zona de guerra, o preço do petróleo acaba subindo, né? Há uma tensão no lugar, e guerras no Oriente Médio geram tensões e isso mexe com o preço do petróleo. Então o preço do petróleo foi para $40, isso dificultou muito em termos econômicos, porque o preço do petróleo muito alto prejudica demais a economia, né? Então o preço do petróleo estava muito alto, havia um preço muito elevado ali. E a ONU envia 440 mil soldados para a região, sendo 300 mil soldados americanos, 300 mil soldados americanos, né? E o grupo todo tinha 440 mil, mas estava em nome da ONU. Nós estávamos ali no fim da Guerra Fria, um sutil apoio da União Soviética aos Estados Unidos, mas ela já estava morrendo, e a guerra tem um nome, ela vai ser conhecida como Operação Tempestade no Deserto. E a guerra, de fato, começa no dia 16 de janeiro de 1991, quando o governo do Iraque não deixa o Kuwait, e aí a força de coalizão, a Operação Tempestade do Deserto, ataca. A coalizão vai começar com bombardeios aéreos do dia 16 de janeiro até o dia... Gente, a Operação Tempestade do Deserto, ela vai ter bombardeios aéreos do dia 16 de janeiro ao dia 23 de fevereiro, só pancadaria aérea, entendeu? Só porrada que vinha por cima nessa pancadaria. O Iraque reage, solta um míssil chamado Scud, baixa tecnologia, tenta atacar Israel para Israel entrar na guerra para mobilizar o mundo árabe em torno do Iraque. Isso não acontece. E aí, a partir do dia 23 de março de 1991, acontece a ofensiva terrestre, que parece uma piada o que vai ser falado aqui, vai até o dia 28 de fevereiro, com a rendição em massa dos iraquianos. E aí o Iraque deixa o Kuwait. Veja bem, o Iraque deixou o Kuwait, mas o Saddam Hussein nem foi morto, nem foi capturado e nem deixou o poder no Iraque. Saddam Hussein apenas deixa o Kuwait. O Kuwait é um país que fica desocupado. Quanto custa essa guerra para, né, ambos os lados? Para os iraquianos que foram bombardeados, entre 100 e 150 mil mortos. A coalizão
parece uma brincadeira o que eu vou contar, mas não é. Matou 126 pessoas, a coalizão, vou colocar aqui mesmo. A coalizão matou 126 pessoas, tá? Inclusive, não foi nem que o Iraque matou, eles acabaram se matando ali por estar em um equipamento muito sofisticado e acabaram se matando, inclusive com dificuldade com visão noturna e tal, enfim. Não foi o Iraque que matou, foram eles que se mataram, acredite vocês ou não. E a saída do Iraque, o Iraque faz na saída do Iraque ele faz uma baita de uma sacanagem, ele queima os poços de petróleo do Kuwait e ele derrama óleo ali na região do Golfo Pérsico, ou seja, ele acaba criando um enorme incêndio e acaba criando uma grande contaminação no Golfo. É a sacanagem de Saddam Hussein ao deixar o Kuwait. Aí, nesse meio de tempo, em 2001, acontece os atentados do chamado World Trade Center. No dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões são sequestrados nos Estados Unidos, grande audácia. 2 aviões são jogados nas Torres Gêmeas ali no centro de Nova York. Na verdade, ali é o coração financeiro de Nova York, a gente chama aquela região de Wall Street. Então, na verdade, era um ataque que atingia Wall Street. Um terceiro avião caiu em cima do Pentágono, um ataque a um símbolo militar. E o quarto avião, sim, 4 aviões foram sequestrados. Um quarto avião acabou caindo antes de atingir o alvo. Esse quarto avião provavelmente ou seria jogado na Casa Branca ou seria jogado em cima do Congresso do Capitólio. Acabou caindo antes, né? Dizem que houve um atrito ali entre quem estava no avião e os sequestradores e o avião acabou caindo antes. Tem até filme que relata essa história aí. Mas enfim, foi o maior atentado do mundo, quase 3 mil pessoas morreram nesse atentado. E quem foi que fez esse atentado? Foi o Osama Bin Laden. E aí vem a pergunta, né? O serviço secreto descobriu, foi o Osama Bin Laden. Tá, onde está o Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden está lá no Afeganistão. O que o governo americano faz? Monta uma operação de guerra e no dia 7/10/2001 o governo americano invade o Afeganistão. O Afeganistão foi indagado, foi questionado para entregar o Osama. Olha, entrega o Osama. O Afeganistão disse, que é o governo Talibã, que o governo americano ajudou a plantar. O governo Talibã disse o seguinte, 2 coisas. Olha, primeiro, o Osama não está aqui. Segundo, se estivesse, nós não entregaríamos. O governo americano não acreditou e o governo americano atacou. Então, o governo americano acabou atacando o Afeganistão. 7/10/2001, eles atacaram. E esse ataque foi a chamada Guerra ao Terror. Então esse ataque foi uma guerra ao terror, ou seja, o governo do Talibã estaria protegendo Bin Laden e o governo americano, na guerra contra o terror, atacou em busca do Bin Laden. O governo do Talibã cai em novembro, olha que rapidez, e eles não acharam o Osama Bin Laden, ou seja, de fato o governo Talibã estava falando a verdade, o Osama Bin Laden não estava lá. Caminhando para o final dessa aula, né, em 2003, ainda naquele discurso, estava Bush filho no poder, ainda naquele discurso da guerra ao terror, o governo americano alega, do nada, de uma hora para outra, o governo americano alega que o Iraque teria armas de destruição em massa e que seria um terrível mal para a humanidade. O Iraque estaria colocando o planeta Terra em risco. Então, que seria melhor atacar o Iraque. Então, em 2003, você está vendo aqui a capa da Folha de São Paulo, ó, a capa da Folha de São Paulo, em 2003, Bush, Estados Unidos atacam o Iraque. Bush lança um bombardeio a alvos específicos em Bagdá, às 23h35, na TV. Saddam promete humilhar o inimigo. Não, na verdade, o Saddam não humilhou, o Iraque foi dominado pelos Estados Unidos. Essa guerra custou caríssimo para os americanos, porque essa guerra é uma guerra. Né? Então você está percebendo que o Iraque está se envolvendo numa terceira guerra. Né? Em pouquíssimo tempo, 3 guerras, o Iraque foi destruído. O Iraque está entrando numa terceira guerra e por quê? Porque o Iraque teria armas de destruição em massa, uma alegação do governo norte-americano. O problema é que os soldados americanos entraram, vasculharam o Iraque e não acharam absolutamente nada. Olha, eles podem até não ter achado armas químicas e biológicas, mas eles acharam o petróleo dos iraquianos. Essa guerra foi orçada em torno de 50 a 60 bilhões de dólares. No final das contas, essa guerra saiu por mais de 2 trilhões de dólares, só que eles conquistaram as jazidas de petróleo do Iraque, inclusive as companhias ocidentais indo para o Iraque para produzir petróleo.
Os Estados Unidos vai gastar muito porque a manutenção das tropas no Iraque eram muito caras. Tá? Até que em 2013 o Obama acaba com essa onda. O Obama tinha duas promessas de campanha, uma era tirar os soldados do Iraque e a outra era fechar a prisão de Guantánamo. Ele vai tirar os soldados, mas não vai conseguir fechar a prisão de Guantánamo. Guantánamo ficou aberta, até porque torturando uma pessoa em Guantánamo, eles conseguiram achar, tá certo? Eles conseguiram achar o Osama Bin Laden, né? Bom, para a gente ir fechando a aula, né, para a gente ir encerrando essa aula aqui, é importante a gente lembrar o seguinte. Essa cena marcou e correu o mundo. Essa é a cena no momento que Saddam Hussein, que foi o governo do Iraque, foi achado no Iraque, foi preso, foi julgado dentro do Iraque e foi condenado à forca. Então Saddam Hussein foi morto enforcado. Esse foi o fim do Saddam Hussein, né? Bom, nesse grupo de países, né, que fazem parte do terror, você viu que você tem o Iraque, você viu ali o Afeganistão por conta do Osama está lá, e um outro país que estaria na lista dos americanos, nessa lista de países que provocam o terror, está o Irã. O Irã também seria um desses países, já que é governado pelos ayatollahs, tá? O governo Obama iniciou uma aproximação com o Irã. Motivo: o Irã desenvolve um programa nuclear. E o Irã pode ser um problema, porque com armas atômicas o Irã pode ser um problema, como é, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, que também é um problema. Então vocês estão vendo aí os países que formam os problemas aí nesse eixo que provoca o terror, né? Esse eixo do terror. E o Irã faz parte desse grupo de países. Acontece que o Trump, quando foi eleito, tá? O Trump não quis mais saber de negociar com o Irã. Então o Trump, tá certo? Não fez mais nenhuma negociação com o Irã, tá certo? E esse acordo está parado. Vamos ver agora com a entrada do Biden se isso volta a acontecer, se esses acordos continuam. Mas, de acordo com o Trump, tá certo? O Irã ainda seria uma ameaça. Então, de acordo com o Trump, ainda seria uma ameaça. Por isso, o Trump lança sanções internacionais. Tudo bem? Gente, vou parando a aula por aqui. Valeu! Com isso a gente termina o conteúdo. Grande abraço!